Com o tema de otimismo, a questão é justamente isso, entendendo a situação crítica atual e justamente o quanto esse peso, né, dessa crítica profunda coloca, quando a gente vê a profundidade, né, que a sociedade está nas suas práticas, etc. Mas assim, mesmo que talvez já esteja tudo perdido, pela própria questão de não se poder ter certeza, é importante fazer alguma coisa. Então, não partimos de uma perspectiva ingênua ou meramente positivista, qualquer coisa do tipo, mas de fato da necessidade de agir enquanto ainda é tempo e da forma mais estratégica possível e com um embasamento profundo, entender de fato como se constitui a sociedade atual e de que modos podemos estar avançando para algo além do capital, para algo além do que temos hoje. Então, vou tentar apresentar primeiro como é a nossa perspectiva de tentar construir relações de trabalho e de sociabilidade para além do capital e como, a partir disso, você pode repensar a educação e também como a educação ela vai ter um papel fundamental para que se chegue a isso. Então, é um processo concomitante, onde as práticas de educação libertária elas vão se apresentando, vão se inserindo, vão se fortalecendo e vão mudando a própria perspectiva de luta de forma geral. Bom, a gente trabalha com o projeto Raios de Sol, que é a perspectiva concreta do que seria um SOD, um Sistema Orgânico do Trabalho. O projeto Raios de Sol atualmente está atuando junto com comunidades quilombolas da Barra da Aroeira, na região de Palmas, no Tocantins, e também aqui no estado de São Paulo, no litoral norte, com comunidades caiçaras. É muito importante essa questão das comunidades tradicionais, diz muito sobre o projeto também, sobre as perspectivas que a gente coloca, como que a gente está entendendo todos esses dispositivos institucionais. Como já foi colocado na primeira das apresentações, a perspectiva daqui não são se estabelecer algo de fora, um projeto pronto, instituições rígidas, mas justamente vetores sociais, e esses vetores sociais que vão estar diretamente ligados a se tentar construir um novo paradigma social. E esse novo paradigma social ele não vai se dar por uma ruptura precoce e que, por ser precoce, ela é debilitante, ela também vai implicar toda uma lógica muito dura e muito restritiva interna para qualquer tipo de organização. Então você tem diversos exemplos históricos de processos que se iniciam com movimentos de ruptura mais ampla e que permitem uma autonomia interna, só que essa autonomia é muito restrita por embargos ou mesmo por ações militares externas que também colocam uma lógica interna de muita pressão sobre as relações sociais e sobre o trabalho. Bom, então o que é tentado pela ViaSote é a partir de um espaço, de um local, com uma maior autonomia, onde a gente possa repensar de fato as relações produtivas, as relações de sociabilidade, que se criem em rede, junto ao trabalho associado de modo geral, à economia solidária, relações mais favoráveis com o capital, num sentido de retroalimentar internamente essa rede de trabalhadores associados, de conseguir superar as limitações tanto da economia solidária e dos movimentos de reforma agrária, no sentido de trazer coesão para essas lutas e criar uma nova base socioprodutiva que funcione gradativamente de uma forma distinta com o capital. Então, a ideia é que de fato se comece, primeiro, tendo uma certa autonomia que progressivamente vai aumentar e, a partir disso, retroalimentando esse sistema que vai estar em diálogo com o capital também, mas através de determinadas condições, instituições que tentam resguardar toda a funcionalidade do sistema e fortalecer também os empreendimentos que não estão totalmente, diretamente inseridos, mas também vão estar sendo potencializados por esse projeto. Ou seja, ele não é um projeto isolacionista, mas é um núcleo, um polo potencializador e as próprias bases, as próprias fundamentos do projeto podem assumir diversas formas e podem estar sendo incorporados por diversos outros projetos, perspectivas que vai depender muito do contexto
das características culturais, do grau de integração que determinadas comunidades vão conseguir estar atingindo, vão ter interesse em atingir. E a ideia é que a partir então desse sistema, progressivamente ocorra uma desapropriação tanto do capital estatal quanto privado. Nesse sentido, para se desapropriar, é preciso que se institua um novo modelo de relações com os recursos entre as pessoas, justamente para... porque a diferença de você pensar em uma desapropriação, falando, por exemplo, da esfera estatal, que historicamente se tentou tomar a máquina estatal, etc., uma coisa é você tentar tomar o poder e o aparato estatal, só que a partir desse momento que você toma isso, você reproduz as relações inerentes àquele modelo, o que é muito diferente de você conseguir estruturar um novo sistema e a partir disso você conseguir recuperar esses recursos que foram tomados pelo capital. E, bom, a ideia é que de fato se consiga atingir uma economia do bem viver, uma economia que tenha o bem-estar e a sobrevivência da humanidade, não apenas da humanidade, mas no planeta como um todo, como o pilar principal. Eu estou meio doente, eu estou com a garganta muito bebendo muita água. Bom, a questão então para entender o processo de partilha e construção do conhecimento, como a educação libertária vai se dar nesse processo, junto com também a autogestão, a forma política da autogestão e também econômica, ou seja, uma autogestão que ela se dá numa esfera técnica da produção, mas também uma autogestão que ela existe em toda a dinâmica social, que ela repensa as relações sociais, como isso vai poder estar modificando então as vantagens e desvantagens concretas, ou seja, os estímulos que esse sistema está construindo, ao invés de se pensar meramente em comportamentos idealizados que deveriam ser seguidos, que deveriam estar neutralizando contradições. Então, eu não vou ficar me repetindo muito nos aspectos críticos que já foram apresentados, mas um exemplo de contradição muito simples de notar e que serve perfeitamente de exemplo é a questão da própria educação universal, do direito à educação, a baboseira da pátria educadora, porque a gente vive numa realidade onde as outras pessoas terem acesso a uma educação, e se for ainda melhor que a minha, é um grande problema. Você simplesmente disponibilizar o conhecimento é um grande problema, justamente porque, primeiro, o próprio conhecimento ele te prepara, ele te qualifica melhor para o mercado de trabalho, então você tem que ter mais conhecimento que as outras pessoas. Também a distribuição restrita é uma forma de você lucrar, de você conseguir se apropriar do conhecimento coletivo. Então você tem todo um conjunto de estímulos sociais que, embora por um lado se enxergue que as pessoas tendo conhecimento, elas podem produzir coisas, elas podem trazer determinadas soluções ou contribuições para o ambiente, na prática você também tem contraditoriamente um outro estímulo que restringe, que tenta construir uma noção de propriedade intelectual, e a partir dessas contradições as instituições elas acabam fadadas a morrer miseravelmente. Então a gente precisa tentar repensar e, de modo geral, então, como que essas vantagens individuais, o que o indivíduo ele sai ganhando em determinadas situações num conjunto social, se isso realmente converge, se isso vai ter coerência com também as vantagens e as necessidades coletivas. Então, quanto mais você vai ter então uma coerência entre as vantagens, entre os estímulos individuais e coletivos, mais próximo você vai estar então de um
paradigma de convergência social, que não chega a ser atingido totalmente, óbvio que sempre haverá determinados atritos entre as necessidades individuais, coletivas, etc., mas você passa então a ter uma nova perspectiva justamente pelo que é majoritário, pelo que é determinante e o que vai estar constituindo a sociedade. Então, entendendo essa perspectiva, o que seriam esses vetores sociais, esses indicativos, de certa forma, esses determinados princípios, a gente pode então pensar quais são essas instituições, não dentro dessa perspectiva fechada, arcaica, mas dentro dessas possibilidades, e justamente por ser algo que é totalmente empregado dentro de uma perspectiva local, que é construído, repensado numa perspectiva local, você pode então estar pensando em como lidar com comunidades tradicionais, como resgatar a variabilidade de culturas, de formas de viver, etc. Não vou conseguir entrar muito na questão antropológica, mas de fato você pode repensar numa mudança de mundo que não esteja limitada a um processo homogêneo, tal, de revolução unificadora. Bom, a propriedade orgânica seria uma propriedade social e coletiva, não fragmentada, ou seja, uma antipropriedade. A ideia é que internamente não se pense em propriedade, mas institucionalmente, aos olhos do Estado, aos olhos do capital, você tem de fato uma propriedade de determinado local. Então, inicialmente, seria os próprios territórios tradicionais, né, das comunidades, que também demanda todo um processo de luta, tanto desde comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras. Existe um conflito muito grande pela questão territorial, que é fundamental para que se pense na manutenção do estilo de vida com autonomia, etc. Essa propriedade orgânica é voltada então para a geração de abundância, para o aproveitamento desses recursos de forma sustentável, que garantam então uma abundância, não uma abundância no sentido de superprodução, de riqueza abstrata, de se produzir para vender, mas sim voltada para uma produção de valor de uso, para que as pessoas realmente possam desfrutar, né, usufruir dos recursos naturais e dessa forma garantir de forma autônoma, né, todo o processo econômico e os seus modos de vida, e tudo isso com foco local e logo federativo. Ou seja, primeiro se pensa no autoconsumo, nas necessidades internas. Você também precisa garantir uma certa autonomia econômica para essas comunidades. Não existe a ideia de se falar de descentralização ou qualquer tipo de forma democrática ou de autogestão se as pessoas não tiverem, além de uma autonomia política, uma autonomia econômica que garanta isso. Porque no fim das contas, se você tem direito à voz, mas não tem direito a comer, porque se você resolve agir diferente, a sua comunidade fica isolada e lá você não tem recursos para sobreviver, você não tem autonomia nenhuma, você vai morrer. Então, é necessário que haja um certo grau de autonomia dentro dessas localidades. Então, não vai ter sempre posse privada, com usufruto individual e coletivo. Então, essa perspectiva de usufruto, ou seja, a gente não está pensando que tudo é coletivizado, que ninguém tem direito a nada, ou coisas do tipo, mas sim que o uso, os recursos, eles estão atrelados às pessoas, não por uma ideia de posse abstrata e contraditória, mas pelo uso. E esse uso ele pode se dar tanto individualmente quanto coletivo, tanto por escolhas de modos de vida, quanto por própria efetividade. Depois disso, a gente passa então para a perspectiva de renda sistêmica. A renda sistêmica, ela trabalha a ideia de um beneficiamento equitativo, entendendo o trabalho como um produto coletivo. Né? Se você entende a divisão do trabalho, onde cada parte, cada função, ela é imprescindível para o todo. E a partir dessa noção do trabalho, do produto social, né, do produto global, como coletivo, você então deixa de valorizar de forma diferente os cargos, você então tira a noção também de restrição desses cargos, porque eu não preciso me apropriar da demanda de trabalho. Quanto mais pessoas capacitadas para exercer funções, quanto mais eu puder rotativizar, etc., maior a qualidade de vida, menos carga de trabalho você vai ter. Então, essa renda equitativa, ou seja, todo mundo ganhando igual, ela é universal. Então, dentro do SOT, internamente, você só vai ter então, um valor de renda.
ela não é nominal, ela é indexada ao produto global. Então, se o produto é maior, a renda é maior. Se o produto é menor, a renda é menor, então você não vai ter esses processos inflacionários. Você também tira a competição entre as unidades, porque basicamente se a minha unidade ela produz mais, eu não vou estar me beneficiando mais. Então, você busca uma coerência. Você também perde as externalidades, porque todo o dano provocado internamente, ele vai impactar o produto global. Então, se eu poluo para produzir, eu vou ter que arcar com essa poluição da mesma forma. E, como eu já disse, foco no autoconsumo. Esse produto global ele vai ser dividido, então, numa renda individual, além disso, num fundo de consumo coletivo e num fundo de investimento. A ideia é que, progressivamente, se saia da noção de restrição do dinheiro, então se pare de usar formas mercantis, etc., e se passe a distribuir de forma abundância. Então você sai da noção de trabalho abstrato e indefinido, porque o trabalho ele é mediado tanto pelas necessidades sociais, mas pela produção efetiva de valor de uso. Você passa por uma noção então, de abundância e progressivamente você consegue diminuir a carga de trabalho. Além disso, você consegue então estar pensando na introdução de tecnologias. Isso porque se você trabalha menos, não vai implicar um beneficiamento menor ou coisas do tipo. Dentro disso, é preciso pensar então que primeiro você consegue então generalizar as condições materiais de produção de educação. As pessoas elas vão ter condições materiais, mas também você tem a necessidade de criar um ambiente estimulante, porque você também diminui a imposição do trabalho e a imposição da educação. Então você precisa de um ambiente que estimule a busca pelo conhecimento progressivamente menor. Além disso, você tem a rede de intercâmbio. A rede de intercâmbio que ela vai complementar as relações externas, fortalecendo toda a cadeia de economia solidária e, além disso, também permitindo um intercâmbio que seja entre pessoas, tanto de conhecimento, social, cultural, e também resguardando, colocando em uma posição mais vantajosa as relações com o capital. Então você fortalece todo o conjunto da economia solidária, você permite que o sócio consiga ampliar o portfólio, a variedade de produtos, de recursos gradativamente, enquanto você não consegue produzir internamente, você vai então estar acessando, comprando, etc., mas de formas mais saudáveis. E também você pode então ter práticas econômicas mais saudáveis, como a compra direta, a compra coletiva, práticas de economia colaborativa e construir também uma infraestrutura, porque isso não é apenas uma perspectiva ideológica, você precisa de ter bases materiais para fazer essa integração toda. Bom, só para acelerar então um pouquinho, então a grande questão da universidade libertária nesse sentido é você tentar então superar a ideia de um arranjo centralizador de capital externo que contraditoriamente ao mesmo tempo é fragmentado. Então, primeiro você tira do contexto do trabalhador toda a realidade ali do trabalho e consequentemente da educação. Segundo, você também vai restringir a circulação desse conhecimento, porque esse conhecimento ele é apropriado por unidades particulares concorrentes. E aí você também tem toda a perspectiva de você buscar então não soluções, mas buscar a rentabilidade de medidas paliativas, de fato se produzir mercadoria com o conhecimento e instituir então a propriedade intelectual. A proposta, como foi colocado, é sem uma perspectiva de apropriação ou restrição da produção coletiva do saber, entendendo que as pessoas, não que elas não colaborem, não que elas não mereçam serem reconhecidas por todas as contribuições. Não é você esmagar o indivíduo, mas justamente entender que, no fim das contas, todo o trabalho intelectual também é uma produção coletiva e que você potencializa a qualidade de vida de todo mundo quando isso circula. E ele vai partir então do particular para o geral, do concreto para o abstrato, então é da realidade de cada comunidade que vai se partir para a construção do conhecimento. Dessa forma, como já foi colocado, existem modelos pré-prontos, abstratos, gerais, mas cada experiência é única. Não que a gente vai improvisar, fazer freestyle em cada lugar que chegar. Justamente, todo o conhecimento que já foi acumulado, ele vai ser empregado, só que ele vai ser empregado a partir daquela realidade. Então, por exemplo, tudo isso que eu estou falando, na prática não serve de nada, a menos que, por exemplo, eu vá durante as férias estudar a cadeia produtiva do pescado, eu vá conviver com a comunidade, eu vá entender de fato como é que se dá, e a partir dessa demanda concreta, eu consiga articular tudo isso aqui. Então, essa é a questão prática que precisa ser colocada. E
Aí nesse sentido você também vai permitir então pensar numa educação integrada em todos os espaços, onde a educação ela não é simplesmente um meio para se inserir na sociedade, um meio para começar a participar da economia, etc. Mas ela é um processo contínuo, ela também é uma finalidade em si mesma, ela tem um sentido próprio e integrado, e ela vai estar presente e distribuindo em todo o contexto social numa verdadeira perspectiva de cidade pedagógica. E, obviamente, também você tira a noção de uma educação meramente voltada para o trabalho em si, enquanto uma necessidade de ser produtivo, etc., mas sim para um próprio enriquecimento também do sujeito. A educação, ela consegue se ampliar muito mais dentro dessa perspectiva. A ideia não é trazer uma noção simplificada do que seria uma educação libertária, mas justamente pensar então como que a gente pode trabalhar a educação a partir de um novo paradigma, de novos arranjos sociais, e como você vai ressignificando tudo dentro dessa noção, né? E justamente tentando apontar para esse florescimento subjetivo dos indivíduos, etc., e do coletivo. E aí os desafios práticos disso, porque quando a gente fala, por exemplo, universidade libertária, não estamos pensando num análogo a um superior, uma instituição super chiquetosa, etc., mas justamente numa relação. E essa relação ela começa então com as próprias semanas do projeto, primeiro pelo amadurecimento teórico da proposta. Então, a proposta precisa ir ganhando maturidade, justamente pelas próprias perspectivas que vão se apresentar nos contextos locais. Também o estudo técnico de aproveitamento dos recursos, de emprego de tecnologia, justamente para tentar diminuir as pressões, tanto sobre o trabalho, da demanda de trabalho, quanto pela escassez, porque a escassez gera conflito social. E também um suporte instrumental às próprias comunidades que participam desse projeto, tentando superar uma perspectiva de vanguarda, onde os agentes envolvidos com o processo não vão ter total domínio e autonomia sobre isso. Bom, por último, só sintetizando então a questão da autogestão, como é que fica, e aí talvez nas perguntas eu possa falar um pouquinho mais. O grande ponto da autogestão, né, ela é entendida de forma societal como que seria então um modelo de sociedade, política, etc., onde você não tem, primeiro, a dominação do trabalho, que consequentemente também é a dominação dos sujeitos. Você pensa então numa forma de organização de administração horizontal, sem burocracia, contextualizada. E aí, de certa forma, a gente pode tentar pensar então num análogo a que seria uma democracia direta. E os grandes desafios da democracia direta, primeiro, é lidar com a perspectiva onde todos têm os mesmos direitos e deveres, onde você não vai sobrecarregar de forma por deliberações as pessoas, ou seja, se você pensa numa sociedade globalizada e construída da forma que está hoje, se cada ação as pessoas tiverem que votar, tiverem que tomarem partido para poder se pensar no modelo realmente de participação direta, a sociedade fica inviável, você vai ter que fazer assembleia para tudo. Então, primeiro, é necessário que se descentralize a sociedade, tanto economicamente quanto politicamente, e que as pessoas passem a tomar partido naquilo que de fato afeta elas. E logo isso precisa se dar mais numa esfera local, que você entra novamente essa perspectiva. Isso não inibe a ideia de uma esfera geral que vai garantir empreendimentos em larga escala, distribuição de recursos. Primeiro, porque o conhecimento, até pela internet, entre outras formas, ele é um produto coletivo geral que não se restringe a isso. Mas, segundo, que também a própria perspectiva é que o poder local ele vai estar limitando o poder geral, e dessa forma você consegue então buscar um equilíbrio entre o saber necessário, o conhecimento necessário para se tomar determinadas ações, e também os indivíduos afetados. Ou seja, não é porque fulano, ciclano tem conhecimento de causa que ele vai ter automaticamente autoridade para decidir aquilo, justamente porque você tem que levar em consideração o quanto as outras pessoas são afetadas e, a partir daí, buscar, de forma coerente, uma construção de conhecimento que permita que os indivíduos, à medida da forma que eles são afetados, possam estar participando, mas considerando também a oportunidade numa relação que, por exemplo, algumas
questões extremamente particulares, específicas, etc., você pode pensar então em comunidades próprias que trabalham em campos um pouco mais específicos, e não significa que os sujeitos vão estar se imitando dentro dessas comunidades, mas justamente a ideia é que você consiga então ter de fato uma educação que possibilite uma democracia direta, uma autonomia, mas que não se torne também nem primeiro uma simples decisão da maioria, justamente porque o conhecimento precisa ser levado em conta, mas nem uma tecnocracia. E, enfim, aí por último, só considerando também um pouco a fala do Paulo, eu queria encerrar com a questão, como eu também já coloquei, do poder em si. Então a gente tem que entender que no fim das contas existirá algum tipo de poder na esfera local. E o poder, ele, de fato, ele implica em conflito. Então, dessa forma, emprego de tecnologias, a superação da necessidade de você controlar a vida do outro, porque se o outro não produzir o mínimo para você sobreviver, você se ferra, ela precisa ser progressivamente também superada, para que de fato você diminua as tensões. Então a tecnologia ela pode ser empregada nesse sentido justamente para que cada vez mais você tenha liberdade de ação e direito ao descanso, sem que isso seja um atentado contra a coletividade. Porque se no fim das contas você chega numa comunidade que e fala, nós vamos fazer um projeto maravilhoso, porque só que todo mundo vai ter que trabalhar 2 horas por dia. E aí não funciona. E até se a gente pensar nas tensões que historicamente se deram para diversos movimentos tentarem emancipar o trabalho, quando você tem que fazer frente às grandes potências imperialistas, a necessidade de você se fortalecer estruturalmente, etc., isso acaba indo tudo para a base, para o trabalhador. Então ele acaba se escravizando em prol de uma sociedade que nunca chega. E, bom, acho que é isso, pessoal.